A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, abençoada pelo nosso Senhor, para podermos receber a palavra dele, para podermos meditar na sua santa palavra, alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Meus irmãos, hoje eu convido você a meditar comigo no Salmo de número 144, versículos 1 e 2. É mais um salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra. Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor e ela ir de encontro aos corações. Pai, que o Senhor coloque as palavras nos meus lábios, em nome de Jesus. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora, Pai, não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã, aliás, mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Glórias a Deus. E hoje, então, com esse salmo maravilhoso aqui, esse salmo de Davi, que você possa lê-lo na sua totalidade, aqui por conta do tempo, a gente resume, então estaremos meditando em apenas 2 versículos, mas eu convido você a ler totalmente o Salmo de número 144. E aqui, irmãos, para a nossa meditação hoje, aqui nós vemos o salmista bendizendo o nosso Senhor, aleluias, declarando que Deus era a sua rocha. E nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo é a nossa rocha, é onde nós devemos construir a nossa casa. E que casa é essa? A nossa casa espiritual. Aleluias, nós devemos estar o quê? Firmado na rocha, que é Jesus, seguindo ali os preceitos do nosso Deus. Aleluias, obedecendo a sua palavra. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele é a sua rocha, glórias a Deus. Agora, se o Senhor não tem sido a sua rocha, que nessa noite você possa pedir a Ele perdão e pedir a Ele, aleluia, Senhor, me fortaleça em Ti, porque eu quero que o Senhor seja a minha rocha. Irmãos, quando a nossa vida está firmada na rocha, o vento pode vir, como diz na palavra do Senhor, mas nós não iremos cair, porque a nossa casa foi o quê? Edificada sobre a rocha. Aqui diz, olha, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Nós sabemos que aqui é um outro contexto, Davi vivia num contexto de guerra, mas era uma guerra terrena. Mas nós, hoje em dia, meus irmãos, a gente vive num contexto de guerra espiritual. Aliás, ele também vivia, com certeza, mas aqui essas palavras, fazia menção às guerras que ele atravessava ali como um rei, tendo que estar, ali sempre guerreando, para poder o seu povo ali ter vitória. Mas na nossa vida, a gente sabe que a gente vive guerras espirituais, a gente vive uma guerra
onde a gente precisa da rocha que é o Senhor Jesus na frente, né, dessa batalha. E aqui o salmista fala que bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Então, meus irmãos, a gente precisa desse adestramento do Senhor para a gente vencer, aleluias, o inimigo, né? A gente precisa que o Senhor esteja no comando, né? Quando o animal ele é adestrado para que ele obedeça a quê? Para que ele obedeça comandos, não é verdade? O animal ele pode ser o mais feroz, mas quando ele passa por um adestramento, ele então recebe comandos, aceita comandos, aleluias, e faz aquilo, né, pelo qual, né, o seu adestrador está lhe ordenando ali. Então, meus irmãos, da mesma forma aqui, olha, quando o salmista fala, né, bendito o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos, né, então quer dizer, o Senhor estava no comando, o Senhor que iria dar o comando ali às suas mãos para a peleja. E é o Senhor, meus irmãos, que devem ser, né, aquele que nos dá o comando, né, para a peleja. Nós devemos estar sempre fundamentados na rocha, que é Jesus, aleluias, obedecendo ao seu comando, né, para que a gente vença as guerras, né, espirituais que a gente vive nesse mundo. Para que a gente vença também a nós mesmos, né, porque Jesus disse que para ser seguidor dele, né, tinha o quê? Que renunciar a si mesmo, aleluias, né? É tomar sobre si a sua cruz para segui-lo. E isso, irmãos, então significa, né, que nós devemos pedir ao Senhor, aleluias, né, que esteja no comando da nossa vida. Aliás, nós devemos aceitar o comando do Senhor para a nossa vida, renunciando à nossa vontade, né, e ali obedecendo aos comandos, né, como se nós fôssemos o quê? Adestrados, né, pelo Senhor, e a gente só faz aquilo que Ele manda, né? Então, bendito seja o nosso Deus, a nossa rocha, que adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra, né? Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, que para a gente ter uma vida aqui nessa terra, uma vida onde a gente tem paz, a gente precisa aceitar que o Senhor é quem adestra as nossas mãos, né? É o Senhor quem adestra a nossa vida, é Ele que nos dá o comando. Amém? Glória a Deus. O comando precisa vir dele, porque quando a gente faz essas coisas, né, do nosso jeito, a tendência é sempre dar errado. Então a gente precisa ouvir ali o comando do nosso Deus, aleluias, né? E seguirmos, né? Firmes com Ele na guerra que a gente vive. Eu não sei qual é a guerra que você está passando nesse momento. Eu não sei se você, porventura, está aí com um filho, né, que não está ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se você está com um esposo ou uma esposa que não está ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se a guerra que você está passando é uma guerra, né, de falta de saúde. Eu não sei qual é, mas que você, aleluias, receba o comando de Deus nessa noite, que você aceite, aliás, né, o comando do Senhor na sua vida, que você deixe Ele estar no controle de tudo. Aleluias, para você ser vencedor. Aqui diz: benignidade minha e fortaleza minha. Glória a Deus. Davi declarando, né, que o Senhor era a sua benignidade, era a sua fortaleza, né? Fortaleza, o lugar onde a gente se esconde, né, onde a gente está protegido. E ele continuou dizendo: alto retiro meu e meu libertador és tu, Senhor. Glória a Deus. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Aleluias, né? Então, meus irmãos, que a gente também tenha o Senhor, né, como nossa fortaleza, como nosso alto retiro, nosso libertador, o nosso escudo, né? Que nós tenhamos o Senhor como aquele em que a gente confia totalmente. Então a palavra do Senhor para minha vida e para a sua nessa noite é essa, né? Que devemos bendizer
a esse Deus Todo-Poderoso, né, que é a nossa rocha, que adestra as nossas mãos para a peleja e que é a nossa benignidade, a nossa fortaleza, aleluias, né, o nosso alto retiro. Então vamos declarar isso para o Senhor e não só da boca para fora, irmãos, mas tomando posse de cada palavra desta aqui, né? Aleluias, né? E entregando a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, porque é Ele quem adestra as nossas mãos para a peleja. Amém? Glórias a Deus. Vamos nesse momento orarmos ao Senhor, né? Declarando essa palavra a Ele em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Pai. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pai amado, que o Senhor, meu Deus, possa continuar conosco, guardando a nossa vida, a nossa família. Pai, que o Senhor, meu Deus, possa dar direção, meu Deus, dar o comando certo para que as guerras que estamos atravessando sejam vencidas, Pai. Que nós saibamos renunciar ao nosso eu e entregar tudo em tuas mãos. Deus eterno, todo-poderoso, muito obrigada por tudo. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor entregue em suas mãos aquilo que necessitam. Pai, peço-te também por aquele que está sofrendo no hospital, por aquele que está sofrendo num leito de dor. Pai, por aquele que está encarcerado, que o Senhor possa libertar almas nessa noite, salvar, meu Deus, curar. Pai querido, abrir portas de emprego em nome de Jesus. Visita aqueles que se encontram nos orfanatos, as crianças que precisam de famílias. Guarda as crianças, meu Pai, nas ruas também, Senhor, nas escolas, Pai. Ó Deus, em suas casas, porque tantas crianças sofrendo também com pais que não têm, meu Deus, responsabilidade, com pais, meu Pai, que estão aí mergulhados em vícios, Pai. Ó Deus, guarda as crianças, guarda os idosos nos orfanatos também, aliás, nos asilos. Pai, em nome de Jesus, Pai, entregamos tudo em suas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Visita também aqueles que se encontram em clínicas de recuperação, Pai, para que eles possam serem libertos, meu Deus, dos vícios, das coisas que têm, meu Pai, trazido, meu Deus, sofrimento às famílias, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Entregamos essa noite em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.